Meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor. Hoje a gente vai ler esses dois textos. Eles são bem parecidos, são bem similares, até porque são as mesmas palavras de Cristo, dentro dos mesmos contextos, e a gente vai absorver melhor esse ensinamento. Abram aí, Mateus capítulo 5, que é o texto que a gente já já estamos considerando, melhor dizendo. Mateus capítulo 5, versículos 38 até o versículo 32. Aí também abram Lucas capítulo 6, versículos 27 a 30. A gente lê um e depois lê outro. O primeiro texto, Mateus 5, 38 até o versículo 42. O segundo, Lucas capítulo 6, versículos 27 até o versículo 30. Ok? Então abram aí, por favor, para a gente proceder com a leitura e depois seguirmos na exposição da nossa aula. Mateus 5, 38 a 42, Lucas 6, 27 até o versículo número 30. 27 até o versículo número 30. Irmãos, irmãs, diz o seguinte a palavra, Mateus 5, 38 a 42. Cristo disse: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Até o versículo 42. Agora, Lucas capítulo 6, versículos 27 até o versículo número 31, que a gente fecha o parágrafo, fecha aqui o pensamento. Lucas 6, 27, diz o seguinte: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Até o versículo 31. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na semana passada a gente começou a considerar o seguinte tema: Cristo e a vingança. Cristo e a vingança. E nunca será demais lembrar que nós estamos considerando o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E nesse caso específico do texto que nós estamos considerando, Mateus capítulo 5, versículos 38 até o versículo 42, a gente está considerando os ensinamentos de Cristo em relação à vingança, que de certa forma molda, que de certa forma nos instrui quanto ao procedimento correto que nós devemos ter em relação aos nossos relacionamentos, os nossos relacionamentos humanos, os nossos relacionamentos pessoais. Então, todo esse trecho que inicia no versículo 21 de Mateus capítulo 5, Cristo ele está dando uma série de instruções que de certa forma é um conjunto de condutas em várias áreas, é um conjunto de procedimentos em vários aspectos que nós devemos ter em relação à nossa vida, quer seja em relação à vida, quer seja em relação ao sexo, quer seja em relação ao casamento, quer seja em relação à verdade. Então Cristo mostra toda essa ética e em alguns momentos fazendo uso da interpretação correta do Antigo Testamento. Então a gente chega aqui, versículos 38 até o versículo número 42, e ele nos instrui acerca do comportamento, ele nos instrui acerca do procedimento que eu, você, nós como cristãos devemos ter em relação à vingança, que de certa forma faz parte dos relacionamentos que nós temos com as pessoas, onde muitas vezes nós ofendemos
em outras vezes nós somos ofendidos. Então, a gente ofereceu na semana passada um roteiro, uma série de pontos para a gente poder considerar esse tema, para a gente poder considerar esse assunto. Basicamente três. O primeiro ponto, o erro dos rabinos quanto à questão da vingança. E a gente viu na semana passada que os rabinos, eles perverteram a interpretação daquilo que Deus havia prescrito lá no Antigo Testamento. Havia sim um princípio punitivo, dentro da mesma proporção, conforme Deus havia instituído, olho por olho, dente por dente. Contudo, esse princípio, ele deveria ser observado não pelas pessoas que se sentissem prejudicadas, não, mas ele só poderia ser adotado por parte das autoridades civis a quem competia exercer o juízo, a justiça dentro da nação de Israel. Então Cristo, ele traz esse erro dos rabinos, dos escribas e fariseus, não desfazendo da lei, mas mostrando que infelizmente ela estava sendo aplicada erradamente, erroneamente por parte das autoridades religiosas. Foi o primeiro ponto que nós vimos semana passada. Mas não só isso. Em segundo lugar, a gente considerou o segundo ponto, ou seja, o ensino de Cristo contra a vingança. O ensino de Cristo contra a vingança. E por isso que ele diz: não resistais ao perverso, não se oponha ao perverso, não se oponha à pessoa má, literalmente falando. Então nós observamos que Cristo, ele desautoriza, que Cristo, ele proíbe toda e qualquer atitude vingativa de nossa parte em relação aos nossos ofensores. E aí a gente fez uma ligação, mostrando que no Antigo Testamento o princípio é o mesmo, a proibição é a mesma. E depois do ensinamento de Cristo, através do ensinamento apostólico, no caso de Paulo, também essa verdade, essa obrigatoriedade, ela permanece. Ou seja, nós não devemos nos vingar daquelas pessoas que pessoalmente nos fazem mal, muito pelo contrário. Mas conforme Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 12, a gente deve deixar que Deus executa a sua vingança, que Deus executa o seu juízo em relação àquelas pessoas que nos fazem mal. Então, basicamente, na semana passada, a gente trabalhou esses dois pontos. Repetindo, o erro dos rabinos quanto à vingança. E, em segundo lugar, o ensino de Cristo contra a vingança. E aí, eu lhes prometi um terceiro ponto, que é o ponto que a gente vai trabalhar na manhã de hoje com a graça de Deus. Ou seja, lições de Cristo sobre a vingança. Lições de Cristo sobre a vingança. Então, é neste ponto, é nesse aspecto que a gente vai focar o nosso estudo na manhã de hoje. E a gente vai usar esse texto que nós lemos, Mateus capítulo 5, versículo 39, parte B, até o versículo 42. E a gente também vai fazer uso do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 até o versículo 30. Então permaneça aí com as suas Bíblias abertas nestes textos, porque a gente vai considerá-los hoje pela manhã. Então, seguindo aqui, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que a gente aprende? Conforme essa breve revisão. Se de um lado, Cristo, ele proíbe a vingança, e a gente já viu isso, sobretudo no segundo ponto, por outro lado, Cristo, ele nos ordena a termos alguns sentimentos, a termos algumas ações em lugar da vingança àquelas pessoas que nos prejudicam, àquelas pessoas que nos tratam mal. Então, quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a palavra do Senhor, você percebe isso. Abram aí, Lucas capítulo 6, versículo 27, versículo 28, olha só a instrução que Cristo dá em relação à postura que nós devemos ter. Ao invés de nós retaliarmos, ao invés de nós nos vingarmos, ao invés de nós retribuirmos da mesma forma do mal que nós recebemos, olha só o que Cristo ensina aqui para os seus discípulos, olha só o que Cristo aqui nos instrui. Lucas capítulo 6, versículos 27 até o versículo 28. Alguns sentimentos que nós devemos ter em relação a essas pessoas e algumas ações, alguns procedimentos que nós também devemos ter em relação às mesmas. Olhem só, Lucas 6, 27 e também o versículo de número 28. Assim o Senhor nos diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, olha só os sentimentos: amai os vossos inimigos,
Olha só a postura: fazei o bem aos que vos odeiam. Então perceba aqui que essas ordens que Cristo dá contrastam diretamente com um instinto natural que nós temos. E qual é o instinto natural que nós seres humanos temos? É de retribuir o mal que a gente sofre, é de pagar com a mesma moeda aquilo que as pessoas fazem em relação a nós. Veja que Cristo vai na contramão desse tipo de reação que, como seres humanos, nós naturalmente temos, e nos ordena a quê? Amar os nossos inimigos. Nos ordena a quê? A fazer o bem aos nossos inimigos. Mas não só isso. Versículo 28: bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então a gente deve ser amoroso em relação àquelas pessoas que nos fazem mal, devemos ser benignos, são os sentimentos, e aí, além disso, nós devemos falar bem delas e orar por elas, algumas ações que Cristo aqui nos instrui. E aí, quando você considera essas ordens, quando você considera essa palavra, você talvez conclua, você talvez raciocine: mas isso é impossível, humanamente falando é. E quando a gente se confia na nossa natureza, com certeza jamais a gente vai poder ter essa postura, jamais a gente vai poder ter esse sentimento em relação às nossas vidas. Contudo, a ordem de Cristo permanece. Por quê? Porque foi uma ordem dada a pessoas salvas. Por quê? Porque foi uma ordem dada a pessoas regeneradas. O homem natural, quando eu falo aqui homem natural, eu me refiro ao ser humano no sentido geral. O homem destituído da glória de Deus, o homem que não experimenta da salvação, o homem que não tem a presença do Espírito Santo, para ele é impossível ter esses sentimentos. Para ele é impossível agir dessa maneira diante dos maus tratos, diante de tudo aquilo que muitas vezes ele sofre por parte das pessoas. Mas percebam, meus irmãos, considerem, minhas irmãs, nós estamos aqui no Sermão do Monte, e lembremos-nos que na primeira parte do Sermão do Monte, através das bem-aventuranças, o que é que Cristo ensina? O nosso caráter enquanto cristão. Ou seja, nós somos pessoas humildes de espírito, ou seja, nós somos pessoas que choram por causa dos nossos pecados, nós somos pessoas mansas, nós somos pessoas que têm fome e sede de justiça, nós somos pessoas misericordiosas, nós somos pessoas pacificadoras, nós somos pessoas perseguidas por causa da justiça. Então, o nosso nível espiritual é outro, completamente diferente daquelas pessoas que não experimentam da salvação, daquelas pessoas que não experimentam da nova vida em Cristo Jesus. Então, para estas, os conselhos de Cristo aqui são impossíveis. Contudo, para nós é possível. Na verdade, é uma luta que a gente trava contra a nossa natureza, que naturalmente ela sempre se dispõe a retaliar. Isso acontece com a gente que somos salvos, isso acontece conosco que somos crentes, e é por isso que a gente tem que fazer uso da presença do Espírito Santo que está em nós. A gente tem que fazer uso da nossa sujeição à palavra, para que, não obstante a nossa dificuldade em obedecer essas ordens de Cristo, a gente possa se dispor, se sujeitar e cumprir aquilo que Ele quer e cumprir aquilo que Ele requer em relação às nossas vidas. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, mas de maneira específica: como é que eu devo substituir a vingança na minha vida? De maneira específica, quais são as ações que Cristo me ensina? Quais são as lições que Cristo me mostra para que eu substitua, para que eu troque a vingança na minha vida por aquilo que Ele quer que eu faça, pela maneira como Ele quer que eu haja? E aí, quando você vai lá para Mateus capítulo 5, você vai ver de maneira mais direta, de maneira mais específica, aquilo que a gente deve fazer. Ou seja, em primeiro lugar, a gente deve substituir o sentimento vingativo, a gente deve substituir a vingança na nossa vida por uma retribuição amorosa. Em primeiro lugar, a gente deve substituir o sentimento de vingança na nossa vida por uma retribuição amorosa. Vejam aí, meus irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 39, a parte inicial do versículo 39. Mateus capítulo 5, versículo 39, melhor dizendo, a parte B do versículo 39. Veja, substituir a vingança, aqui no caso, por uma retribuição amorosa. Retribuição amorosa. Olha só o que Cristo aqui nos ensina: mas
a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Lucas capítulo 6, versículo 29, parte A do versículo 29. Cristo disse: ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Meus irmãos, minhas irmãs, sofrer uma agressão, e sobretudo uma agressão no rosto, na nossa face, é algo vexatório, é algo vergonhoso, é algo humilhante, porque de certa forma diminui a nossa dignidade, e sobretudo conforme Cristo aqui ensina, e sobretudo conforme Cristo aqui ele fala, esse bater na face não é esse bater que muitas vezes a gente faz uma parte interna da nossa mão, mas literalmente falando, esse bater na face é aquele bater que você faz com a parte externa da sua mão, que ainda é muito mais vergonhoso, que ainda é muito mais vexatório. Por quê? Porque diminui a nossa dignidade, diminui a nossa honra. No caso do texto da palavra, tomando ou não a literalidade das palavras de Jesus Cristo, o que é que ele nos ensina? O que é que ele nos mostra? É que nós devemos agir com amor em relação àquelas pessoas que nos perseguem. Alguns pegam essa passagem e querem utilizar de maneira literal. Eu tenho minhas reservas em relação a isso, mas seja tomando de maneira literal, que você sofrer uma pancada no rosto e oferecer o outro, ou não, o que fica de verdade, o que fica de lição, o que fica de aplicação para nós aqui, é que nós devemos agir com amor em relação àquelas pessoas que nos perseguem. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar, como é que a gente reage com amor àquelas pessoas que nos perseguem, voltando a nossa face, ou voltando a outra face, conforme Cristo aqui nos ensina? Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, o silêncio piedoso de nossa parte, quando a gente sofre algum mal, quando a gente sofre algum dano de determinada pessoa, acaba sendo uma tapa na cara dela, não no sentido literal, mas no sentido da mensagem que a gente passa. E muitas vezes tratar com indiferença, e muitas vezes nos silenciar, e muitas vezes desconsiderar o mal que porventura ela tenha nos causado, o mal que porventura ela tenha nos feito. Então Cristo nos ensina que esse deve ser o nosso procedimento, que essa deve ser a nossa postura. Não necessariamente que a gente, literalmente falando, tenha que virar o outro lado da nossa face, mas muitas vezes o silêncio piedoso acaba sendo uma demonstração de amor em relação àquela pessoa, porque demonstra a nossa compaixão em relação a ela. E quando a gente age dessa forma, quando a gente age dessa maneira, a gente está dando um tapa silencioso na sua face, na sua cara, porque muitas vezes o que as pessoas esperam é a retaliação. Muitas vezes o que as pessoas esperam é a vingança. Então, quando você não reage, quando você não paga na mesma proporção, quando você não retribui na mesma moeda, mas age com indiferença aquele mal sofrido, por mais que ele tenha sido injusto, isso acaba sendo, repito, um tapa na cara daquela pessoa, daquele seu ofensor. E é isso que Cristo aqui nos ensina, é isso aqui que Cristo nos mostra, porque foi isso que Cristo vivenciou ao longo da sua vida, sobretudo, quando ele estava prestes, ou quando ele estava entregando a sua vida em favor dos nossos pecados. Olhem aí, meus irmãos, 1 de Pedro capítulo 2, Cristo aqui ensina, e aqui em Pedro a gente vai ver que Cristo assim realizou, Cristo assim ele fez. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 até o versículo 23. Às vezes é difícil, porque o nosso eu muitas vezes ele não quer ficar calado, ele não quer ser indiferente, agir com indiferente, ele quer agir, mas muitas vezes isso não nos leva a nada, Então veja aí, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 até o versículo número 23. Olha só como Cristo silenciava diante do mal que sofria, e assim ele estava dando um tapa na cara àquelas pessoas que estavam lhe fazendo mal. Esse é o amor piedoso, essa é a retribuição piedosa que Deus ele requer de nós, que você não ofereça literalmente falando a outra face do seu rosto, mas haja com indiferença ao mal recebido,
que aí você estará dando uma lição muito mais importante, muito mais proveniente, muito mais eficaz. Olha só, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 até o versículo 23. Pedro assim fala: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, no caso Cristo, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, veja, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, no caso entregava-se a Deus. Então às vezes, meus irmãos, a gente tem que agir, como a gente fala em linguagem popular, sangue de barata, sangue frio mesmo, porque é da nossa natureza, e uns mais do que outros, a depender da nossa personalidade, que a gente tem uma propensão muito maior de chegar e reagir, de não aceitar, de devolver, de se magoar. Mas aí Cristo nos ensina que a gente deve retribuir amorosamente os nossos inimigos. E como é que a gente retribui amorosamente os nossos inimigos? Oferecendo a outra face do nosso rosto. Como? Agindo com indiferença, desconsiderando, silenciando, mesmo que muitas vezes a gente sofra, mesmo que muitas vezes seja injusto, e deixar que Deus ele exerça a sua justiça, a sua retribuição com aquelas pessoas que nos fazem mal. Veja como o nível do evangelho aqui ele é diferente. Veja como o nível do evangelho ele é mais elevado. E se não for a graça de Deus, se não for o Espírito Santo agindo em nós, por nós mesmos, nós somos incapazes de ter esse tipo de procedimento, de ter esse tipo de atitude, de ter esse tipo de reação diante dos sofrimentos que a gente padece em nossas vidas. Então veja, a primeira lição no sentido mais direto, veja, a primeira lição no sentido mais prático em relação à vingança é que a gente deve substituir, a gente deve trocar a vingança por uma retribuição amorosa. A gente deve trocar a vingança por uma retribuição amorosa. Agir com indiferença. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, a gente deve substituir a vingança por uma restituição amorosa. Nós devemos substituir a vingança por uma restituição amorosa. Abram aí, Mateus capítulo 5, versículo 40, e depois Lucas capítulo 6, versículo 29, parte B. Vamos logo para Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 40, parte A. O primeiro é uma retribuição amorosa. O segundo é uma restituição amorosa. Bem parecido, só para a gente poder facilitar na fixação. Abram aí, Mateus capítulo 5, versículo 40, parte A do versículo 40. Cristo disse: ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Versículo 40. Abram aí, Lucas capítulo 6, versículo 29, a parte B do versículo 29. Olha só o que nós temos aqui. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Essa demanda que Cristo usa aqui, aquele que quer demandar contigo, literalmente falando, meus irmãos, significa uma questão de ordem judicial. Essa palavra demandar que Cristo usa em Mateus capítulo 5 é uma palavra que se refere a demandas no sentido judicial. Ou seja, é nós sermos acionados através da justiça da parte de alguém ou da parte de algumas pessoas por algo errado que de fato nós fizemos, por algo errado que de fato nós realizamos. Às vezes a gente não consegue se aprofundar muito aqui nessa passagem por causa disso. A palavra demandar aqui diz respeito a isso, a uma questão judicial onde muitas vezes você é acionado
por alguma coisa errada, por alguma coisa indevida que porventura você tenha feito. E aí o que é reivindicado? A túnica, né, que era a roupa mais baixa, vamos assim dizer, usada pelos judeus nos tempos de Jesus. E aí, diante de uma situação como essa, e aí diante de um quadro como esse, Cristo nos exorta a quê? A devolvermos muito mais daquilo que porventura nós estejamos em falta, a devolvermos muito mais aquilo que porventura estejamos em débito. Por isso que ele manda entregar a capa. E olha que a capa, nos tempos de Jesus, era um objeto de primeira necessidade, porque não só cobria, no sentido de se vir como uma vestimenta, mas também se via de colchão, para as pessoas pernoitarem e dormirem, de lençol, de coxa, para que assim as pessoas pudessem dormir. É interessante porque quando você vê a legislação do Antigo Testamento, quando havia algum problema judicial e se pedia o empenho da capa, você tinha que fazer isso durante o dia, mas à noite você tinha que devolver, porque a pessoa precisava dela para poder dormir. Então Cristo está ensinando isso. Se porventura ela está reivindicando algo que seja numa proporção, dê muito mais daquilo que você está devendo, dê muito mais daquilo que você está em capa, aquilo que você está em débito. Então, se estão pedindo a túnica, além da túnica, dê também a capa, dê aquilo que é mais valioso, dê aquilo que é mais precioso, ou seja, uma retribuição amorosa. Então, o que Cristo está falando aqui, o que Cristo está nos ensinando aqui é justamente isso. É que nós, meus irmãos, minhas irmãs, devemos ir muito além daquilo que porventura se nos exige, dá muito mais, porque quando a gente age dessa maneira, quando a gente age dessa forma, nós estamos dando uma verdadeira demonstração de arrependimento. Infelizmente a gente vive dentro de um contexto, infelizmente a gente vive dentro de uma realidade onde, num primeiro momento, a gente sempre procura justificar os nossos erros, justificar as nossas falhas, sempre colocar no outro a responsabilidade pelas nossas faltas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Cristo vai aqui na contramão desse pensamento. Ele mostra que a gente deve reconhecer os nossos erros, e uma vez que a gente reconhecer, a gente deve ir muito além de restituir aquele erro que nós cometemos. É assim que a gente age, não se vingando, não retaliando aquelas pessoas que nos oprimem. É interessante porque quando a gente vê, por exemplo, a vida de Zaqueu, e quando ele foi salvo pelo Senhor, a gente observa esse tipo de procedimento, a gente observa esse tipo de comportamento. Ele foi além daquilo que se exigia dele, dentro daqueles casos. Abra aí, por favor, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Então não é só que a gente deve cumprir a nossa obrigação, não. A gente deve ir além do cumprimento da nossa obrigação. Então, se em algum momento a gente erra, falha, não se vingue, não se justifique, restitua aquilo que você falhou, e se possível até mais, para demonstrar verdadeiro arrependimento de sua parte. Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas capítulo 19, versículo 8. Olha só o que Zaqueu fala aqui. Ele tinha recebido a salvação, e olha só o que ele fala aqui, ó. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha só a generosidade de Zaqueu. A metade daquilo que ele possuía, ele já ia destinar aos pobres. Era muito rico, muito rico. E ele fala ainda mais, ó: e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu tenha enganado alguma pessoa, restituo o quê? 4 vezes mais. Você olha para esse texto e diz: tem nada de extraordinário aqui. Tem, meus irmãos? Tem, minhas irmãs? Quando a gente vai ler na lei de Deus, a gente percebe ali que existia uma prescrição. Quando você enganava alguém, quando você fazia um mal a alguma pessoa, e se porventura você tivesse furtado algo dela, você tinha a obrigação de devolver aquilo que você furtou. E acrescido a devolução, você tinha a obrigação de aumentar em 20% aquilo que você roubou. Então suponhamos que você tivesse roubado algo que equivalesse a R$10, a lei determinava que você devolvesse 12. Mas só que Zaqueu ele vai além, porque ele aqui diz que vai restituir 4 vezes mais. Então ele foi muito além daquilo que existia prescrito na lei, daquilo que se ordenava na lei de Deus. Por quê?
ele demonstrou um verdadeiro arrependimento. Ele não só fez aquilo que lhe era exigido, ele fez muito mais, se dispôs a fazer muito mais daquilo que lhe era exigido. Com certeza, pelo fato de ele ter sido publicano, e os publicanos eles eram desonestos, muito desonestos, até porque eles enricavam muito por causa da desonestidade. Zaqueu ele tinha defraudado muitas pessoas, Zaqueu ele tinha enganado muitas pessoas, mas ele chega e assume a sua responsabilidade, assume esse compromisso de restituir muito além do que a lei prescrevia, porque a lei só aumentava 20% daquilo que você roubou, e Zaqueu se dispõe a retribuir em 80%, 4 vezes mais. Na verdade, muito mais, né, do que 80%, né? Porque o dobro seria 100%. Então, ele se dispõe a fazer muito mais daquilo que se exigia na lei de Deus. Só para a gente ter a ideia de como isso acontecia, abram aí, Números capítulo 5, versículo 7. Números capítulo 5, versículo 7. É aquela questão, quando você vê da parte de uma pessoa um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira transformação, isso vai ser visto nas suas ações. Veja aí, Números capítulo 5, versículo 7. E a gente está dentro daquele princípio que existia na lei, né? Da mesma proporção dos seus erros. Nesse caso aqui, você tinha que cobrir 20% a mais daquilo que porventura você tivesse errado, falhado, roubado em relação ao seu próximo. Números capítulo 5, versículo 7. Veja: confessará o pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição, devolver aquilo que porventura você tinha roubado, completamente. Veja, e lhe acrescentará a sua quinta parte, ou seja, 20%, e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Está vendo aí? Mas Zaqueu não, ele disse: eu vou restituir 4 vezes, muito mais do que 20%, muito mais do que 20%. Então, como é que a gente deve reagir, meus irmãos? Como é que a gente deve proceder, minhas irmãs, em relação a algumas situações onde as pessoas tentam nos acionar, tentam nos prejudicar? A gente deve fazer essa restituição amorosa. Tome mais. Você quer a minha túnica? Leva a capa. Leva a capa. Se porventura eu falhei, se porventura eu errei, ao invés de me vingar, ao invés de justificar, eu vou restituir aquilo que porventura eu prejudiquei, o meu próximo, o meu irmão, a minha irmã. Olha só o nível do Evangelho. Olha só o nível da palavra do Senhor. Então, a segunda lição. A gente deve substituir a vingança por uma retribuição amorosa. A gente deve substituir a vingança por uma restituição amorosa, mas não só isso. Em terceiro lugar, a gente deve substituir a vingança por um serviço amoroso. A gente deve substituir a vingança por um serviço amoroso. Abram aí, Mateus capítulo 5, versículo 41. Mateus capítulo 5, versículo 41. Retribuição, restituição, serviço amoroso. Serviço amoroso. Olha só o que Cristo disse aqui, Mateus capítulo 5, versículo 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Irmãos, irmãs, nos tempos de Jesus, toda aquela região da Palestina, e aqui englobando Jerusalém, Galiléia, ou seja, toda a nação de Israel, eles estavam sob domínio do Império Romano. Existia uma determinação por parte do Império Romano de obrigar qualquer um dos povos que estavam subjugados ao Império Romano a servirem aos soldados romanos quando os soldados romanos assim quisessem, assim desejassem. Então, isso era muito comum e, sobretudo, se aplicava ao fato de carregar a armadura, os armamentos militares dos romanos. Na lei romana se determinava
que se um soldado exigisse de algum dos povos ali dominado, chegar alguma pessoa aqui, ei, leva aqui a minha mochila de combate, espada, escudo, armadura, eles tinham a obrigação de deixar aquilo que porventura estivesse fazendo, de voltar ao caminho que porventura estivesse empreendendo e cumprir essa ordem dos soldados judeus. E era até que limite? 1 milha, que correspondia a 1,5 quilômetro, que correspondia a 1,5 quilômetro. Então é nesse contexto que Cristo ele dá essa instrução. Aquele que quer exigir que você ande 1 milha, vai com ele 2. Então, em outras palavras, Cristo estava dizendo aos judeus: se porventura chegar aqui um soldado romano e lhe impuser que você carregue os seus objetos, a sua armadura, a sua bolsa de guerra por 1,5 quilômetro, não faça só isso não, vá o dobro disso, vá mais uma. Aí você pode perguntar: mas o que é que tem de mais? O que é que tem de extraordinário? Coloque-se aqui no lugar de um judeu naquele tempo, de você muitas vezes estar indo para um determinado local, sinagoga por exemplo, para adorar a Deus. De repente chegava um romano: ei, vem cá, você vai carregar isso aqui para mim, 1 milha. Para os judeus isso era humilhação. Para os judeus que se arrogavam no direito de serem povo de Deus, e de fato era, de estarem ali subordinados a uma nação pagã como era a nação romana, meus irmãos, isso era uma humilhação. E que dirá dos zelotes? Porque os zelotes era aquela parte nacionalista de Israel, né? É aquelas pessoas que eram bem amantes da nação. Então, para um zelote se sujeitar a um negócio desse, para o zelote se sujeitar a uma ordem dessa, era humilhação. Aí Cristo vai e diz: não ande só 1 milha não, ande 2. Sirva ao dobro daquelas pessoas que querem lhe prejudicar, sirva ao dobro daquelas pessoas que querem lhe fazer mal. Olha só o que Cristo aqui ensina, olha só o que Cristo ele aqui nos mostra. E qual é a lição que a gente extrai disso? Qual a lição que a gente extrai disso? Que muitas vezes, meus irmãos, e muitas vezes, minhas irmãs, a gente deve substituir a vingança pelo serviço amoroso em relação àquelas pessoas que nos fazem mal. Substituir a vingança pelo serviço amoroso àquelas pessoas que nos fazem mal. Por quê? E mais uma vez eu me volto para a pessoa de Cristo, porque não só ele ensinou isto aqui, mas ele vivenciou isto aqui, sobretudo quando ele estava nos servindo, se entregando na cruz do Calvário em favor dos nossos pecados. Olhem só o que Pedro também fala na sequência lá do texto, na verdade no contexto anterior do verso que a gente acabou de ler. Olhem aí, 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 18 a 20. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18 a 20. Olha só o que é dito aqui em relação a Cristo. Ele dá a instrução para os servos, e nessa instrução ele vai mostrar isso, o serviço, e vai basear isso no serviço que Cristo deu, que a gente já leu, né? Eu quero só pegar aqui a instrução para nós, porque a gente já viu o texto em que Cristo já nos serviu e se entregou em favor dos nossos pecados. Olha só aqui que nos diz Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18. Olha só: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Pedro aqui está se dirigindo aos servos, e ele aqui está mostrando: sirva aos senhores de vocês, não somente se eles forem bons, não somente se eles forem cordatos, mas também se eles forem perversos. Sirvam, porque conforme ele nos ensina aqui no final da instrução, isto é grato a gente sofrer injustamente por causa disso, e muitas vezes retribuirmos com um serviço àquelas pessoas que nos fazem mal. Na sequência do texto a gente vê justamente isso: Cristo nos servindo, se entregando na cruz do Calvário, morrendo em favor dos nossos pecados, quando nós éramos o quê? Pecadores, mortos em delitos e pecados. Então veja, muitas vezes a gente deve substituir, na verdade muitas vezes não, né? A gente deve substituir sempre a vingança por um serviço
amoroso. Se é reivindicado andar 1 milha, 2. Mesmo que o simples andar a primeira milha já seja humilhação, como era nos tempos de Jesus. Então faça o dobro, faça mais. Sirva o dobro, sirva mais. Por quê? Porque esse é o padrão que a gente tem aqui no Evangelho, esse é o padrão aqui que a gente tem na palavra do Senhor. Então, estão percebendo, meus irmãos? Estão entendendo, minhas irmãs, como o Evangelho tem um nível superior aqui em termos de exigência de nossa parte, em relação à vingança. O que é natural, o que é instintivo para nós é pagar com a mesma moeda. Mas Cristo disse não, retribua com amor. Cristo disse não, restitua com amor. Cristo disse não, sirva com amor. Mas aí Cristo ainda não para por aqui. E por fim, Ele nos ensina que a gente deve substituir a vingança por uma doação amorosa. A gente deve substituir a vingança por uma doação amorosa. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 42. Mateus capítulo 5, versículo 42. E depois eu vou para Lucas. Mateus 5, 42. Olha só o que nos diz aqui a palavra. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Lucas capítulo 6, versículo 29. Versículo 30, melhor dizendo. Lucas capítulo 6. Peraí, deixa eu ver aqui, eu acho. Lucas capítulo 6, versículo 30, parte A. Somente a parte A. A partezinha do verso 30. Dá a todo o que te pede. Dá a todo o que te pede. Então, uma vez que nós tivermos condições, uma vez que nós tivermos uma situação favorável, de podermos ajudar, inclusive doando aquelas pessoas que nos fazem mal, Cristo disse: faça, seja generoso, seja generosa, inclusive com aquelas pessoas que querem lhe prejudicar. Se você tem posses para isso, se você tem condições para isso, se ela lhe voltar pedindo esse auxílio, pedindo essa ajuda, dê. Então, Cristo nos ensina a quê? Ao invés de nos vingarmos, a fazermos uma doação amorosa em relação àquelas pessoas que nos fazem mal. Ao invés de se vingar, ao invés de retaliar o nosso ofensor, nós devemos nos dispor a auxiliá-lo, nós devemos nos dispor a ajudá-lo. Aí você fica perguntando: mas pastor, isso é difícil. Mas não é impossível. Aí você pode perguntar: sim, mas não é impossível porque Cristo, Ele é Deus. Então Ele tem capacidade, como Ele teve capacidade de, mesmo quando as pessoas lhe faziam mal, mesmo quando as pessoas lhe prejudicavam, mesmo quando as pessoas se opunham a Ele, Ele sempre retribuía, Ele sempre se doava com amor. Tanto é que Ele chegou a entregar a sua própria vida. Mas isso serve para Cristo, não serve para nós. Nós não temos condições de agir assim. A nossa natureza, ela é muito pecaminosa. Nosso coração muitas vezes não é sensível a essas coisas. E é tão difícil porque a gente não esquece os males que muitas vezes as pessoas nos fazem. E aí a Bíblia vem em nosso socorro, em nosso auxílio, e nos mostra vários exemplos de pessoas pecadoras, assim como eu, assim como você, assim como nós, que tiveram, pela capacitação divina, a postura que Cristo exige aqui, de dar àquele que nos pede, de doar àqueles que nos fazem mal. E aqui eu podia mostrar vários exemplos, mas eu queria me deter a um deles. E todos nós conhecemos essa pessoa, todos nós conhecemos esse exemplo. Quem é? José do Egito. Abram aí, Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. É engraçado porque às vezes a gente levanta essa justificativa, né? Porque muitas vezes as exigências de Deus são difíceis. E quem falou para você que era fácil ser cristão? Quem foi que lhe apresentou o evangelho dessa forma?
Então cai na real. As coisas não são tão fáceis não, entendeu? Não existe almoço grátis. Então você tem que clamar por graça mesmo, porque o Evangelho lhe coloca em determinadas enrascadas entre aspas, que somente a graça mesmo para nos ajudar, somente a graça mesmo para nos auxiliar. Então qual é o contexto que a gente vê aqui? Morte de Jacó, o temor dos irmãos de José. Afinal de contas, mesmo os irmãos carregos que José tinha, né? De tão bons que eles eram, uns queriam matá-lo, e aí eles encontraram uma situação menos sanguinária e enviaram José para o Egito como escravo. Mas aí o sofrimento não se acabou na vida de José. Foi para a casa de Potifar, o negócio estava melhorando, aí ele foi acusado injustamente, e aí prisão, e lá ele passa um tempo preso, revela os sonhos. Quando ele pensa que ia sair, foi esquecido na prisão. Parece que tudo dava para trás para ele, né? Parece que tudo dava para trás. Mas houve um momento que Deus cumpriu a sua vontade, cumpriu o seu propósito. Depois ele trabalhou muito o seu caráter, o livrou da cadeia, fez com que ele assumisse a segunda posição em importância em todo o império do Egito, que era o maior império do mundo até então. E aí José do Egito tem essa prerrogativa, né? Acima dele só existia Faraó. E aí chega agora os irmãos carentes, com fome, ele acolhe. Já é uma demonstração de benevolência. Mas aí Jacó estava vivo, e podia ser que eles pensassem: não, José foi bom conosco, porque nosso pai, ele não ia fazer nenhum tipo de mal, nosso pai vivo, não ia produzir esse tipo de tristeza no coração dele. Mas Jacó morre, e aí vem de novo, né? Essa questão do pecado que a gente comete com as pessoas é complicado, né? Porque sempre vem à nossa mente, né? A consciência sempre bate, por mais que a gente justifique, mas fica aquele negocinho dentro da nossa mente, do nosso coração. Então eles ficaram receosos. Agora não, nosso pai morreu, agora não, ele vai se vingar, como a gente diz na linguagem popular. Vamos agora procurar arrumar a costa de sola, porque agora o castigo vai vir. Veja o que José fala, palavras muito bonitas, palavras muito belas, e desafio para a gente hoje, que com tudo se magoa, com tudo se chateia na nossa vida, e procura fazer coisas que não estão na palavra, justificando com isso o erro das pessoas, o pecado das pessoas. Como eu sempre gosto de dizer às minhas lá em casa, o pecado do outro não justifica o nosso pecado. O pecado do outro não justifica o nosso pecado. Se a pessoa erra em relação a nós, haja certo em relação a elas, porque senão fica pecado pelo pecado, e aí não resolveu nada. Aí você não vê graça no Evangelho, e aí você não vê nada do poder de Deus, absolutamente nada. Agora, quando as pessoas falham com você e você age de maneira correta, aí sim é Evangelho, e é o que a gente vê aqui da parte de José do Egito. Abram aí, Gênesis 50, versículos 20 e 21. Gênesis 50, versículos 20 e também o versículo de número 21. Diz o seguinte: vós, dirigindo-se ele para seus irmãos, na verdade, intentastes o mal contra mim. Fato, eles pecaram. Havia sangue nos seus corações, desejo de ter a vida de José, porque eles tinham ciúme de José. Mas olha só a perspectiva de José. Porém Deus o tornou em bem. O mal humano Deus torna em bem. Deus, ele é poderoso, ele faz aquilo que ninguém pode fazer, e ele usa até mesmo os pecados das pessoas para a glória do seu nome, revertendo em bem. Então José fala: Deus o tornou em bem. Para quê? Para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José tinha tido uma nova perspectiva em relação a tudo aquilo que ele passou, e ele enxergou o passado dele, não ficou olhando apenas para o mal que havia padecido, mas ele conseguiu ter um vislumbre mais amplo do plano de Deus, não só em relação a ele, José, mas também em relação a Jacó, seu pai, aos seus demais irmãos, na verdade a todo mundo até então, mas de maneira específica ao povo de Deus de aliança, no caso os seus irmãos, a descendência ali do seu pai. Então veja, meus irmãos, o nosso grande problema é esse. Às vezes as pessoas nos fazem mal e a gente fica sempre olhando para o nosso umbigo. Ela me fez mal, ela me fez mal, ela me fez mal. Sim, quer dizer que você não pode extrair nenhuma lição disso para a sua vida, não? Sim, você não pode pegar isso não e crescer, no sentido de amadurecer,
no sentido de se desenvolver espiritualmente, no sentido de entender que nada acontece por acaso na nossa vida. Porque Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 8, porque ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas, até mesmo os males que as pessoas nos fazem. Como ele faz isso, eu não sei, porque Deus ele lida com o tempo, né? E ele tem suas formas de fazer, e ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pensa, do que tudo aquilo que a gente imagina, conforme o seu poder que opera em nós. Então muitas vezes algo que as pessoas nos fazem de mal, de injusto, Deus reverte em bem, no tempo dele, na forma dele, sob suas condições. Então cabe a nós fazermos o quê? Nos sujeitarmos à sua vontade, agirmos de acordo com o Evangelho, para que assim Deus esteja trabalhando o nosso caráter. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, eu falo isso e me incluo nisso, nós vivemos uma geração mimada. A gente quer tudo do nosso jeito, na nossa forma, na nossa hora, e ai de Deus se quiser se intrometer nisso. Não pode. Mas quando a gente age assim, a gente demonstra a nossa imaturidade, a nossa infantilidade espiritual e o quanto a gente precisa crescer espiritualmente. Então José, ele teve uma perspectiva maior. Ele não só viu as injustiças que passou na prisão, ele não só viu as injustiças que sofreu dos seus irmãos, ele viu o plano de Deus maior na sua vida. E muitas vezes quando a gente tem essa visão, meus irmãos, Deus nos usa tanto, e enquanto a gente não tem essa visão, Ele não vai nos usar para nada, e vai fazer com que a gente morra na nossa mágoa, na nossa tristeza, na nossa autojustiça e nos nossos sentimentos nocivos que nos impedem de crescer espiritualmente. Infelizmente, quantos crentes não estão assim? Quantos crentes não estão assim? Coração cheio de mágoa, de raiva, coração duro, entendeu? Não, mas é porque fulano, mas é porque cicrano, mas é porque beltrano, e cada vez se enterrando na sua mágoa, se afastando de Deus, prejudicando sua vida espiritual, não crescendo espiritualmente, vivendo uma vida de inanição espiritual. Não pode, meus irmãos. A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer e ter uma visão mais ampla do plano de Deus em relação à nossa vida. Ok? Então, no versículo 20, a gente vê José falando justamente isso. Vocês queriam o mal para mim, mas Deus reverteu em bem, porque eu entendo o plano de Deus em relação à minha vida, e eu tinha que passar por tudo isso, porque além de trabalhar o meu caráter, Deus conservou muita gente em vida. Deus faz as coisas perfeitas. Versículo 21. Não temais, pois, veja, eu vos sustentarei. O que é isso, meus irmãos? É se doar. Aqui o sustento no sentido material. Eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. E aí os irmãos José entenderam, realmente ele não vai mais vingar da gente não. Realmente ele resolveu isso no coração, entendeu? Porque agora não tinha mais justificativa dele encobrir esse desejo, e ele se dispõe agora a nos sustentar, no sentido material, no sentido financeiro, o quê? Uma doação amorosa, que ele poderia muito bem ter dito, não, perdoo vocês, agora se virem no Egito, viu? Eu vou seguir minha vida, o nosso pai é morto, e aí vocês, como a gente diz na linguagem popular também, deem seus pulos, entendeu? Não, eu vou sustentar vocês. Não esqueci o mal, no sentido de que ele se passou na minha vida, que vocês fizeram, mas eu entendo que aquilo ali se viu para um bem maior, e aí eu vou sustentar vocês, demonstrando amor e afeto em relação a seus irmãos. Então, meus irmãos, aqui nós encontramos essas 4 lições que Cristo ensina em relação à vingança, ou seja, que a gente deve substituir a vingança por uma retribuição amorosa, agindo com indiferença ao mal recebido, que a gente deve substituir a vingança por uma restituição amorosa, dando a mais daquilo que porventura nós somos obrigados. Mas não só isso, a gente deve substituir a vingança por um serviço amoroso, servindo aquelas pessoas que nos prejudicam, e por fim, a gente deve substituir a vingança por uma doação amorosa, no sentido de doarmos, de auxiliarmos, de ajudarmos aquelas pessoas que nos fazem mal. Então, foi aquilo que eu disse a vocês. O que Cristo ensina aqui em Mateus capítulo 5
é uma prerrogativa exclusiva dos salvos. O ímpio, ele não tem condições de agir assim. O ímpio, ele não tem condições de agir dessa forma. Mesmo que não seja nas suas ações, mas no seu coração, ele não vai ter essa disposição. Ele não vai ter essa disposição. Então é por isso que Cristo fala aqui para crentes. Aonde? No Sermão do Monte. E aqui ele vai estabelecendo esses princípios relacionados à vingança. O Evangelho de Cristo, ele é algo desafiador. Diante do que vimos, a ética do relacionamento de um cristão é bastante elevada. A ética do relacionamento do cristão não admite vinganças, não admite retaliações para os ofensores, veja, no campo pessoal. Ao invés disso, propõe uma conduta pacificadora, não é pacifista, mas pacificadora, baseada no amor. Nada menos que a obra redentora e todas as suas implicações, ou seja, dessa obra redentora, para nos fazer viver aquilo que Cristo nos ensina aqui nessas passagens, tanto em Mateus capítulo 5, como também Lucas capítulo número 6. E aí o que é que fica de lição, meus irmãos? O que é que fica de desafio para nós, minhas irmãs? Simples. Pedirmos a Deus a sua graça, pedirmos a Deus o seu favor imerecido, para que Ele nos capacite a agir da maneira como Cristo aqui nos ensinou. Isso não pode ser feito pela minha vontade, pela vontade humana. Isso é fruto da obra da graça de Deus, trabalhando no nosso coração, moldando a nossa vida e nos capacitando para que nós hajamos assim. Porque, repito, nós somos ainda pecadores e a nossa propensão, sobretudo quando nós somos injustiçados, é retribuir, é se magoar, é se entristecer. Então é a luta contra a nossa própria natureza humana, que só é vencida através da operação da graça de Deus em nossas vidas. E aqui, como eu sempre gosto de dizer, uma vez que a gente é instruído, uma vez que a gente é ensinado, não nos preocupemos, meus irmãos, não nos preocupemos, minhas irmãs. Deus vai colocar situações na nossa vida, talvez já hoje, para que a gente possa agir assim. Então se lembre do que você escutou, se lembre do que você aprendeu e clame pela graça de Deus, porque a prova vai vir, porque Deus nos instrui para nos provar e assim sermos aprovados ou não. Então peçamos graça para que Ele nos capacite a agir dessa forma, para que Ele nos capacite a agir dessa maneira. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.